Bem-vindos ao podcast Estás Convocado, um episódio em que falaremos acerca da importância dos jovens na política. Podcast Estás Convocado. Temos aqui dois convidados que eu vou passar desde já a palavra para que se apresentem. Eu vou começar, se calhar, pelo Bernardo. Eu pedi uma apresentação sucinta, ou seja, idade, nome, escola, o que é que estás a fazer na escola. Força, este tempo tem seu agora. Então, olá a todos, eu sou o Bernardo, tenho 16 anos, estudo atualmente na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Línguas e Humanidades, mais precisamente. Depois, ou seja, após o 12º, já na universidade, eu gostava de seguir Direito. Queria, antes de mais, também agradecer o vosso convite por estar aqui, porque de facto é um assunto muito importante e acho é também um assunto que eu me interesso bastante, e acho que é isto. Certo. E Martim, e tu? Olá, sou o Martim, tenho 17 anos, sou aluno da Escola da APEL. Para o ano pretendo ingressar na candidatura de licenciatura de Direito na Universidade Clássica de Lisboa. Queria agradecer também o facto de me terem convocado para este podcast. É sempre bom falar sobre estes temas, por mais que os factos demonstrem que existe um desinteresse, é sempre bom nós, como apoiarmos no fundo o associativismo, porque isto vamos sempre bater à mesma causa, o associativismo. Vocês os dois, ambos, querem seguir a carreira de Direito, por assim dizer, não sei se é necessariamente uma carreira, mas querem seguir o ramo do Direito. Vocês acham, porque aqui por acaso pode ter sido apenas uma coincidência, vocês acham que só as pessoas que estão em Direito são capazes de participar ativamente na sociedade? Porquê é que vocês foram para Direito? Foram exatamente para seguir carreira política? Estão à vontade para responder. Se não quiserem responder, estão à vontade. Eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente, no sentido em que eu não acho que política seja uma profissão. Ser político não é uma profissão, ser político é um estado social. Ou seja, quando as pessoas vão para a política, pensar que vão trabalhar, no fundo, 40 anos na política é já um mau princípio, porque no fundo perdemos a relação com a sociedade. E a partir do momento que se perde a relação com a sociedade, no fundo não estamos a servir a política e não estamos a servir a causa pública, que é como é pressuposto. Ou seja, eu acredito que não descarto, e seria do meu agrado ter uma participação política num futuro, mas no fundo haver um faseamento entre as várias vezes que praticar política. Vocês querem acrescentar? Sim, eu também gostava de dizer que não só as pessoas que exercem Direito ou que estudam Direito e tudo mais estão presentes na política, até nós vemos vários dos deputados, todas as pessoas que têm cargos assim políticos, vemos que são de diversas áreas, da saúde, da economia, da gestão, do Direito. Temos imensos deputados aqui na Madeira, nos Açores, pronto, a nível nacional, que são formados em Direito, mas é importante realçar que não só as pessoas formadas é que têm e podem participar na vida política. Qualquer pessoa, seja de estatuto social, até para mim não há estatutos sociais, mas pronto, digamos assim, de licenciados e doutorados, mestres, tudo mais, não é necessário qualquer habilitação para participar na vida política. Uma coisa super básica e que ao estar a fazer estamos a exercer a vida política é votarmos. Votar, estamos a exercer a política. E só para não perder o fio, eu sei que vocês os dois, ambos, participaram num evento recentemente, se não estou em errar, há uns 2 meses, que foi o Parlamento dos Jovens. E como é que foi a experiência? Aliás, antes disso, porquê é que vocês concorreram ou candidataram-se ao Parlamento dos Jovens? Porquê é que quiseram participar? Então, assim, eu recebi o convite da professora Cristina Pita, lá da minha escola, e também todo este interesse meu pela política fez com que eu também gostasse e quisesse participar neste projeto. Até porque já queria participar há mais tempo, só que como ainda não tinha sido feito o convite à minha turma, eu ainda não tinha participado. Foi feito o convite, eu aceitei. Nós concorremos, ganhámos aqui, juntamente com a Escola da APEL, aqui na sessão regional. Fomos à Assembleia Nacional e foi, de facto, uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu estive na Assembleia Nacional. E quem quer seguir política, de facto, fica fascinado. Mesmo as pessoas que não querem seguir, veem todos aqueles quadros, tudo, o plenário, tudo é muito bom. Ao entrar na Assembleia nota-se quase uma sensação de responsabilidade. Sim. Já inerente àquele edifício. Exato. E portanto, para mim a experiência... só mesmo para acabar, para mim a experiência foi maravilhosa e enriquecedora.
Eu já participo no Parlamento dos Jovens há alguns anos. No ano passado também foi a Assembleia da República. Este ano, para mim, foi uma responsabilidade acrescida, uma vez que fui como porta-voz este ano do Círculo Eleitoral da Madeira. Conseguimos alcançar uma vitória que a Madeira já não alcançava há vários anos, nomeadamente nas comissões, e aquilo é realmente muito giro, no sentido em que eu sempre fui um aluno que eu no terceiro ciclo era apelidado como o advogado do pobre, no sentido em que defendia sempre os meus colegas e até às vezes ia ao extremo. Mas depois consegui, e tive a sorte também de ter professores que conseguiram trabalhar comigo a minha capacidade de argumentação e a capacidade de espírito crítico. Falando neste ano, 2 escolas, dentre as 13 que acredito tenham sido, iam à fase nacional. Ou seja, nós aqui é um pouco demais, o debate é mais renhido, é mais intenso. Lá na Assembleia da República já não há tanto, é mais civilizado, no sentido, quer dizer, mais civilizado não sei, nós temos umas peripécias na comissão que não sei se, não diria civilizado, mas que é mais calmo, é muito mais calmo, uma vez que não há nada depois. E este tipo de experiências também, desculpa estar-te a interromper, este tipo de experiências também para vocês os dois acaba por trazer-vos a melhorar algumas características que vocês achavam que não tinham. Neste caso tu falaste do poder de argumentação. Este tipo de experiências também ajuda a desenvolver isso? Com certeza, no sentido em que quando tu te paras, eu, por exemplo, quando vou na qualidade de porta-voz discursar à frente de uma Assembleia da República, onde eu só costumo ver no canal da Assembleia ou nos noticiários pessoas que admiro a discursar, tu a seguir tu estás lá e tu colocas-te. Não pensava estar a discursar numa Assembleia da República, e tu tens ali aquele minuto para fazer o teu discurso, e é realmente uma experiência única que tu tens. Tu estás ali e realmente tu és ali o único foco naquele momento. Todas as luzes vão para ti. Claro. Mas pronto, para só introduzir aqui os dados que nós temos também, e já se continua esta conversa, mas eu acho que também faz algum sentido. A questão que tu falaste há pouco no início, vocês falaram ambos na questão do associativismo jovem, tanto partidário como não, e nós temos aqui uns dados, podes Sim, nós temos aqui uns dados que nós também já tínhamos apresentado e voltamos aqui também a trazer, que nós conseguimos os dados da Universidade Católica do Porto, que de 931 jovens e queridos, aliás, é importante realçar que este estudo foi feito este ano, que de 931 jovens e queridos, cerca de 90% dos jovens já votaram. Em algum momento da sua vida, Sim, seja em qualquer tipo de eleições. Mas apenas 17,5% têm filiação partidária e 2,4% estão em sindicatos. Para além disso, outro dado também importante que nós trazemos é que 81,8% já foram às urnas no âmbito das eleições legislativas, 79,1% nas autárquicas, 76,6% nas presidenciais e apenas 45,6% nas europeias. E também para terminar este estudo, assim, nós também acabamos por trazer que, de facto, e é muito importante falar sobre isto, e vai também ajudar na entrevista que nós vamos ter agora com vocês, que de facto tem havido uma tendência muito comum, que é o afastamento dos jovens, tanto da militância partidária como também da sindical. Portanto, é de facto, temos notado que talvez os jovens já não estão tão presentes na política, por assim dizer, e trazer também pessoas como vocês acaba também por ser um contraste. E não só um distanciamento dos partidos como da sindical, mas também um distanciamento da política em si, dos políticos. E o que é que vocês, no Parlamento Jovem, o que é que foi discutido em si? Eu até começo por ti, Bernardo. Então, o tema da ação regional, que foi também debatido na sessão nacional, era a saúde mental nos jovens. E esse foi o assunto que nós debatemos. Portanto, nós levámos o projeto aqui da Madeira, que incluía medidas... Vocês trabalhavam em conjunto? Sim. Ou seja, a Madeira, nós, as várias escolas apuraram-se? Sim. Aqui na sessão regional era por escolas... representavam a Madeira? A Madeira. A Madeira. Exatamente. Deixávamos de ser no fundo a escola da APEL e a escola de Santa Cruz e passávamos a ser o Círculo Eleitoral da Madeira. Não há muito ciente como é que se passa com o Parlamento dos Jovens. Exato, era isso. Nós levámos o projeto da Madeira, que envolvia várias medidas de várias escolas, da Escola de Santa Cruz, da APEL, da Francisco Franco, pronto, entre outras. Esse assunto foi discutido. Nós, o nosso projeto ganhou, digamos assim, na comissão e depois foi discutido no plenário no dia seguinte. E foi basicamente, este foi o tema e foi isso que nós falámos lá na Assembleia da República. E o que é que, em específico, que tipo de medida, ou qual era a problemática em si? Era mesmo vocês
escreviam possíveis soluções de uma forma geral ou havia alguma pergunta específica que vocês tinham que responder? O tema deste ano colocava a mesma pergunta: saúde mental nos jovens, que desafios, que respostas. Okay. Ou seja, as medidas, neste caso do Círculo Eleitoral da Madeira, passavam muito no sentido de educar, porque é muito mais fácil nós conseguirmos educar no âmbito da literacia psicológica do que a seguir nós fazermos uma intervenção aguda num jovem. E neste caso, e isto foi algo que foi muito aceito a nível nacional. Tudo o que era medidas do sentido de literacia psicológica foi aceito e vai ser submetido agora à presidência da Assembleia da República. Nós também tínhamos medidas, no fundo, para melhorar a situação de acompanhamento dos jovens e da população em geral, porque nós no Círculo Eleitoral da Madeira acabamos por ter medidas não só para os jovens, mas para todas as faixas etárias, e desde acompanhamento da população, com a proximidade, tudo isto era envolvido. E agora eu gostava de perguntar ao Bernardo mais isto, que é, tu disseste no início que esta foi a tua primeira experiência. O que é que a ti mais te marcou de tudo isto? Ou seja... Mas aqui a nível regional ou... A nível... Não. Tudo, exato, sim. Então... experiência toda. O que é que tu conseguiste depois disto? O que é que tu achaste? Ok, eu me consegui melhorar neste assunto... o que é que tu achas que obtiveste com esta experiência? Assim, com este projeto, já como o Martim referiu, este projeto obriga-nos no sentido... obriga ao nosso desenvolvimento da capacidade argumentativa e de perceber que algo não está bem. As pessoas que estão a governar têm de ter prioridades e, de facto, nós lá no Parlamento percebemos que muitas das vezes existe uma política que é feita que é para os efeitos são efeitos imediatos. E não deveria de ser assim. Os nossos governantes, ao governarem, sim, nós precisamos de efeitos imediatos porque as pessoas querem também, nós precisamos de desenvolvimento no dia-a-dia, obras nas estradas, em casa, tudo mais. Mas há coisas mais a fazer para além disso. Há obras, digamos assim, grandiosas, de um valor enorme, mas que para já não vão ter efeitos assim, muito grandes, mas no futuro terão efeitos visíveis. E que é necessário. E esta da saúde mental é isso. Acho que se deveria apostar mais agora na literacia da saúde mental nos jovens, e é isso que nós conseguimos perceber. E este projeto também faz com que nós percebamos que é necessário agir mais. Nós, jovens, precisamos de intervir mais, cada vez mais, e de perceber o que é que estão a fazer com o nosso país. Como é que vocês entendem a participação dos jovens na política? Tem sido pouca, tem sido muita, se tem sido boa, se não tem sido boa, nesse sentido. É que caracterizam? Eu não sei se queres começar tu e depois o Martim fala. Eu posso começar? Então. Atualmente nós vemos que cada vez mais os jovens afastam-se da vida política, mas também da vida social. Até porque nós não vemos só esta problemática na política, nós vemos na religião, nós vemos no ambiente, curiosamente não, no ambiente cada vez mais os jovens, exato. E os jovens até chamam a população mais idosa para esta problemática. Mas em relação à política, eu acho que cada vez mais os jovens afastam-se por todos os problemas que nós já falámos. A tal superioridade que muitas vezes é só criada pela população, às vezes nem existe. Muitas vezes existe, claro, nós sabemos, mas a maior parte das vezes até pode não existir e é mesmo coisas que nós criamos na nossa cabeça. Mas, infelizmente, a população mais jovem, eu não sei se... Eu posso até utilizar o termo ignora. Eu acho que, ou então, desimportam-se. Desimportam-se com o país, desimportam-se com a situação atual. Eu, pelo menos, até às vezes com os meus colegas, eu quero falar assim mais de alguma situação que eu possa ter visto no telejornal, assim, em algum sítio, e eu falo e eles não sabem o que é. E eu fico tipo, a sério, vocês não sabem o que é que isto é, tipo, está a fazer isto ao nosso país, e vocês não querem saber, vocês, tipo... Ou seja, a nível coletivo, exato. Tu sentes que não há assim um interesse, sim, até mesmo na tua... Exato. Na tua pequena... E até às vezes, quando eu vou falar destes assuntos, eu até às vezes sinto-me um pouco, não estranho, mas porque exato, porque tipo, ninguém quer falar e eu quero. E isto até é estranho. E lá no Parlamento eu senti que todos os jovens que lá estavam, exato, querem saber do nosso país e querem saber do futuro e querem mudar e interessam-se por estas situações, por todas estas situações. E acho que
nós em Portugal precisávamos de ter mais representatividade em qualquer que seja o partido de jovens, e portanto, esses jovens que teriam essa representatividade chamassem mais jovens, mas também apelava que os jovens se interessassem um pouco mais. Talvez deixar um pouco as redes sociais e ver o telejornal à noite, não quer dizer que seja muito, um pouco. Ter um bocadinho mais de Exato, a literacia atualidade do política. nosso país. E depois quando digo isto, até pode não ser só do nosso país, mas a nível mundial também é preocupante. Mas o país é o que nós estamos aqui a falar agora. Sim, acho que sim, os jovens têm que se preocupar mais com o nosso país, porque o futuro está nas nossas mãos, cabe-nos a nós agarrá-lo e perceber de facto, e não deixar com que estraguem o nosso país, digamos. É isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Martim. Sim, dando continuidade ao que o Bernardo estava a dizer, eu pessoalmente sou o informador do meu grupo, ou seja, vou dando a informação do que está a acontecer no país ao meu grupo. Mas a mim assusta-me um pouco e agora falando da nossa região, que é sempre importante evidenciar, que um jovem madeirense não sabe o que é um conceito de autonomia. Assusta-me que os jovens, e regressando até ali em janeiro, fevereiro, quando veem que tem um contingente regional ameaçado, em cerca de 50%, os jovens não só vi os jovens. O nosso contingente regional é de 3,5%, queriam que fosse para 2%, perdendo de cerca de 50%, uma vez que ele é arredondado por excesso. Mas nós vimos que os jovens não se ouve. Claro que se ouviram movimentos associativos, juventudes partidárias e tudo mais, que no dia seguinte já estavam a contestar a decisão, mas não se ouviu as bases dos jovens. Isto nem sequer foi conceito, nem sequer foi falado nas escolas. Meus amigos, estão a desameaçar a entrada em 50%. O gabinete da seção de ensino superior estava a falar que previa-se que, da mesma forma que que estavam-se a tentar reduzir 50% das vagas, iam haver 50% menos jovens a entrar no ensino superior de madeirenses. E isto, nem isto foi suficiente para movimentar. Hoje em dia, eu sinto que posso chegar e dar a minha opinião da maneira que eu acredito que eu seja. Deixa-me só acrescentar uma coisa que nós estamos aqui a falar da importância dos jovens na política. É importante também realçar que nós jovens, para exercermos a vida política, não necessariamente precisamos de integrar um partido político. Podemos exercer de outras maneiras, como eu referi inicialmente, através do voto, assim, em podcast, como nós estamos aqui a fazer, em debates, tudo mais, na escola, dando a nossa opinião, tudo. Participar num partido é sim, é importante, e quem tem assim este interesse mesmo pela política e pelo futuro, por tudo, é necessário também. Eu acho que até isso faz com que depois crie vias para que quem sonha um dia fazer a mudança, a grande mudança no nosso país, que é necessária, possa acontecer. Acho que sim, há partidos que nos ajudam a fazer isso, a nós jovens, mas queria realçar que para um jovem participar na vida política não quer dizer que tenha de ser militante de um partido ou de uma juventude partidária. Não, nós podemos exercer de outra maneira, mas se formos ou se integrarmos o partido, é também igualmente necessário e super importante para exercermos a nossa vida na política. A meu ver, não é só por crença ideológica que as pessoas optam por não, as pessoas, neste caso os jovens, optam por não ingressar num partido. Se calhar não ingressam porque já não acreditam propriamente num partido. Mas eu acho que se nós pensarmos dessa maneira, e não estou a dizer que tu concordas. Não estou a dizer que tu pensar desta maneira. Nem eu digo isso. Mas a partir do momento que se pensa nessa maneira, e aqui só há uma frase que me vem à cabeça, que é de Winston Churchill: quando se adormece em democracia, acorda-se em ditadura. E a partir do momento que nós tivermos essa máxima como uma máxima universal que, meus amigos, isto está mal, porque mas é o sistema. Existem pessoas boas nos partidos. Existem pessoas boas nos partidos, mas também da mesma forma que em todas as profissões existem o bom e o mau profissional. Pronto, acho que já é mais que óbvio que vocês são jovens interessados pela área da política. De que forma é que vocês sentem que têm contribuído para o interesse dos jovens? Ou seja, o que é que vocês têm feito? Esta, se calhar, é a pergunta difícil. Sim, o que é que vocês sentem pessoalmente que têm feito? Olha, o facto de vocês estarem a dizer que falam destas coisas na escola, ou seja, tu a dizeres que és o porta-voz e o Bernardo também dizer que é o porta-voz das notícias e do que se está a passar no país, o que é que vocês fazem mais que possa vir a contribuir para o aumento do interesse dos jovens? Eu, enquanto falava com os meus amigos, eu tive uma amiga minha que me respondeu assim: eu só vou votar porque tu dizes, mas digo-te já, eu não sei em quem votar. Ou seja,
uma pessoa, ao estar a dizer que só vai votar por outra dizer que ela tem de ir votar, isto é já, tipo... Isto é, tipo, não quero dizer a palavra horrível, mas... O que tu deverias ter dito era algo deste género. Então vai ler os programas eleitorais. Sim. Vai... Eu acho que quando se pensa desta maneira nem temos capacidade para interpretar um programa eleitoral. Muito complicado. Porque existe falta de informação, existe falta de literacia. Não evidenciei no início, mas este ano na minha escola eu criei um jornal escolar, criei um apelador, que é a escola, eu utilizei o nome da minha escola, a escola da APAIL, e formei o apelador. Era um jornal mensal onde os alunos podiam participar de uma forma ativa. Imagina, um professor de português pedia uma exposição. Se o professor de português achasse que aquela exposição estava mesmo muito boa, podia submetê-la ao jornal. Isto é muito interessante no sentido em que os alunos acabavam por participar. Eu pessoalmente também, como gostava de participar, todos os meses escrevia um texto de opinião. E este jornal também passava a seguir para uma dimensão mais prática, no sentido em que nós promovemos várias palestras sobre... E como estavas a dizer que um debate é sempre mais interessante, eram sempre debates. E eu senti que os jovens chegavam ao ponto de... É sempre bom, nós como jovens, eu seria hipócrita se não dissesse que prefiro estar num auditório do que estar numa sala de aula. E isto seria hipocrisia. Mas os jovens gostavam mesmo do que estavam a ouvir, até que passávamos do tempo e haviam ainda perguntas para ser colocadas. E isso foi muito interessante, fazer este trabalho. Também, uma coisa que eu fiz aqui com os companheiros do Parlamento dos Jovens foi, no discurso final, eu escolhi falar sobre autonomia. E foi muito interessante explicar naquele minuto muito breve o que era a autonomia e até referenciar o que é que nós precisamos de aprofundar mais, porque é uma coisa que os jovens sentem, desde o apoio nas viagens para os jovens deslocados, o apoio na República para os jovens que estão lá a viver com muitas dificuldades, também fruto do aumento das condições de vida, e foi muito interessante. E por acaso isto foi uma coisa que eu falei com o Círculo Eleitoral da Madeira, se achavam correto falar sobre autonomia no último discurso, foi aprovado por unanimidade, foi muito interessante. Sim, também trazer um bocadinho da tua perspectiva e também dares voz aos que não conseguem falar. O facto de nós estarmos aqui a participar neste projeto, que faz com que muitos dos outros jovens que nos estejam a ver possam também participar, não quer dizer que seja em podcast, mas em debates, na escola, como já referi, noutros sítios, numa conversa de café entre amigos. Acho que é sempre bom nós falarmos sobre política numa conversa de café. Não só também acho. Não só falar, por exemplo, da vida social lá da escola e das pessoas lá da escola. Isso não interessa nada. Isso, pelo menos para mim, isso não acrescenta nada. Exato. Isso acrescentar e mudar a nossa atualidade e o nosso futuro. E basicamente é isso. Tu sentes que és uma pessoa que gosta de fazer isso? Que faz isso? Da mudança, eu não tenho medo da mudança, eu gosto da mudança. Boa. Não tens medo de falar? Não, também não. O que é que se calhar se poderia fazer para atrair os jovens à política? Coisas concretas. O que é que se poderia... Ou seja, coisas concretas, isto é, será o discurso político que não está virado para os jovens? Ou seja, nós já sabemos que os jovens não têm tanto interesse, mas o que é que nós poderíamos fazer? O que é que os políticos, ou a classe política, ou nós até como sociedade, poderíamos fazer para atrair os jovens à política? Será que é o discurso? Será que são as propostas? É o quê? Pergunta difícil, mas eu acho que os discursos até não, porque imaginem, uma pessoa tem a sua capacidade de pensar, portanto o livre-arbítrio, e eu acho que todos nós temos que desenvolver esse espírito crítico, como referiu o Martim inicialmente, e por isso, independentemente, por exemplo, do que um líder partidário diga, eu tenho a minha maneira de pensar e eu vou concordar se eu achar que tenho que concordar. Se eu não achar, eu não vou concordar, nem vou seguir aquelas propostas ou todo o discurso que esse líder está a proferir, não é? Mas, por isso, eu acho que uma solução não é a mudança dos discursos. É mais as propostas, tu sentes que é mais as propostas que possam vir a ser mais viradas para os jovens? Sim, também, sim. Criar oportunidades. Eu pessoalmente acho que eu tenho uma perspectiva diferente, no sentido em que acho que os jovens são desinteressados, no sentido em que nós estamos habituados atualmente a uma cultura de facilitismo. Nós temos tudo facilitado, e a verdade é essa. Não precisamos lutar por aquilo que acreditamos. E a política, neste momento, nós temos cada vez mais movimentos políticos de juventudes partidárias, sejam elas qual for, que apresentam propostas e propostas boas, diga-se de passagem, que fazem falta aos jovens do nosso país.
Mas pronto, eu agradeço-vos desde já a presença. Eu penso que nós já não temos tempo para mais. Foi uma conversa, pá, nós conseguimos ficar aqui mais horas e eu nem estou a dizer isto só por dizer. Acho que nós conseguimos ficar aqui horas a falar a fio sobre isto, mas nós temos que mesmo terminar. Portanto, eu agora vou falar para a malta que está lá em casa ou no café ou onde quer que seja, a nos ouvir ou a ver. Sigam a DRJ, a Direção Regional de Juventude, nas redes sociais. Já sabem, estão convocados a comparecer ao próximo episódio. Portanto, não percam. Obrigado por terem ouvido e estarem connosco neste episódio. E acho que é isso. Continuações, obrigado, saudações juvenis. Obrigado a vocês os dois. Podcast, estás convocado.